Gurizada boa! Bora! Continuando nossos estudos sobre controle da poluição atmosférica e gestão da qualidade do ar, me chamo Leonardo Roinaski, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Nessa aula de hoje, continuaremos os nossos estudos sobre a modelagem da qualidade do ar, modelagem de dispersão de poluentes. Nas aulas passadas, a gente estudou a dedução do modelo e também os modelos matemáticos, que podem ser utilizados para essa finalidade, para avaliar o impacto na qualidade do ar, calcular a dispersão dos poluentes. E também conhecemos um pouco da limitação dos modelos e quando eles podem ser empregados, Então, a gente viu isso. Existem várias limitações, mas não quer dizer que o modelo não pode ser utilizado para prever eventos críticos, Ou então não quer dizer que o modelo tem uma má qualidade, que ele não tenha bom desempenho, certo? Então, a gente viu isso um pouquinho, e hoje a gente começa a estudar alguns pontos importantes desse modelo, que a gente precisa estimar antes de usar essa equação, que calcula a dispersão dos poluentes. E hoje estudaremos os coeficientes de dispersão. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é compreender os métodos de estimativa da dispersão lateral e vertical dos modelos de dispersão de poluentes. Bora! Relembrando que essa é a equação que a gente deduziu do modelo gaussiano de dispersão de poluentes, e a gente tem esses termos, σy e σz, que representam a dispersão lateral, σy e σz, a dispersão vertical da pluma, logo após ela ser emitida por uma determinada fonte. Então, esses termos precisam ser estimados, e a gente vai aprender hoje. Essa figura mostra a dispersão lateral e vertical dos poluentes, σy e σz. E existe um paralelo, uma relação entre esses coeficientes de dispersão com o desvio padrão de uma distribuição gaussiana, que é aquilo que a gente deduziu, nas aulas passadas. Então, o desvio padrão em uma distribuição gaussiana representa o quanto que os dados, se distribuem, no caso, o desvio dos dados em relação a um ponto central, que é a média, que é a distribuição central dos dados. Qual que é, no caso, a largura do sino de Gauss? Isso representa o desvio padrão. Já, no nosso caso, o σy é o desvio em relação ao ponto central da pluma, certo? Então, representa também um espalhamento, mas não é o espalhamento dos dados, mas sim da pluma. E isso também para σz. E existem métodos para estimar esses carinhas, lembrando que eles são função de x, função da distância, e a gente viu nas aulas passadas. Mas ok, como estimar esses parâmetros, Como estimar, na verdade, o espalhamento lateral e vertical da pluma? Taylor estudou movimentos aleatórios que causam desvios em trajetórias de partículas nesse escoamento turbulento, em tempos consecutivos. Ele utilizou uma abordagem puramente estatística para deduzir essa dispersão das partículas nesse escoamento. E ele disse que essa dispersão ela é função da energia média do fluido em movimento, aquele símbolo E na equação, e também o coeficiente de correlação entre o deslocamento de uma partícula em um instante, certo? E a movimentação dessa partícula em um instante seguinte. Então, isso é uma autocorrelação, Então, a autocorrelação entre as posições dessa partícula no tempo. Então, ele estudou isso, só que essa abordagem ela é bem complexa, Como a gente vai estudar esse movimento, Como a gente vai medir essa dispersão das partículas, ou a posição da partícula em um escoamento turbulento. Complexo, E ele fez algumas simplificações, e na teoria dele ele diz que ele chega em um determinado valor,
né, de sigma ao quadrado é igual a 2kt. E ele fala que o valor de k é uma constante da ordem de 10 na menos 1 centímetros quadrados por segundo. Ou seja, então, se k é uma constante, logo, a dispersão dessas partículas será função apenas do tempo, certo? Só que essa hipótese talvez não seja tão legal, né? Taylor avançou muito, né? Veja que é 1915. Então, mas aí a gente começam a aparecer outros pesquisadores que contribuem também para a compreensão desse processo. Daí aparece esse cara aqui, Sutton, em 1932, que ele levanta, né, um ponto fraco dessa teoria de Taylor, né, que ele diz que então que a teoria ela tem uma inabilidade que é generalizar a dispersão dos poluentes nas diferentes escalas turbulentas da atmosfera. E a gente viu que as escalas turbulentas elas mudam e a turbulência pode alterar, né, de acordo com as condições da atmosfera. E ela não é constante. A gente não pode assumir esse valor, né? Então, bom, já aponta uma deficiência dessa teoria de Taylor. Então, Sutton ele já começa a sacar, né, que existe uma limitação. E, bom, outros pesquisadores apareceram. Em 1957, Ray e Pasquill também continuaram os estudos sobre a dispersão, né, de contaminantes, partículas, né, um escoamento turbulento, e eles, né, sacaram, assim como Sutton, que o cálculo dessa autocorrelação é extremamente complexo. Difícil de se desenvolver um equipamento que meça isso. Então ele tem que pensar de uma maneira mais intuitiva, né? Como que as partículas se dispersam em um determinado escoamento? Qual que seria uma função que explica isso? É meio que intuitivo a gente pensar que a dispersão dos poluentes é meio que exponencial, né? Começa autoconcentrada e rapidamente se dispersa. E eles começam a tratar dessa maneira, né? Visualizando, né? Tentando encontrar uma abordagem que é teórica, que explica muito bem, que é essa de Taylor, só que daí ele chega num ponto em que ele assume que é constante. Bom, aí viram que não é bem assim, né? Na realidade. Não representa bem a realidade. Então, Sutton foi lá e viu. Pasquill também viu. E daí ele propõe uma forma, então, uma adaptação dessa equação na sequência, em trabalhos dele. E essa é a equação proposta, então, por Pasquill, onde sigma y e sigma z, ou seja, a dispersão lateral e vertical, ela é uma função do desvio padrão da velocidade do vento em v, ou seja, u é na direção onde a pluma está flutuando, v perpendicular, w vertical. Então, a gente tem esse termo, né, sigma v e sigma w. Esses termos nada mais são do que a representação da turbulência. Quanto maior a turbulência, maior o desvio padrão da velocidade perpendicular em relação à direção média do vento, né? E também, quanto maior a flutuação da velocidade do vento no eixo z, também maior é a turbulência. Então, esses pontos, essa parcela da equação representa a turbulência. T é o tempo de percurso. E a gente pode encontrar isso, né, também sabendo que existe uma relação íntima entre a velocidade do vento, né, e a distância percorrida. Então, o tempo de percurso tem essa relação íntima, né, com distância percorrida e velocidade do vento. Então, a gente pode utilizar esse conhecimento. F1 e F2 são função do tempo de percurso sobre a escala de tempo lagrangiana. Essa escala de tempo lagrangiana tem a ver com o vórtice turbulento. Qual que é o vórtice turbulento que participa do processo? Certo? Porque o vórtice está lá. Para uma partícula de um ponto ao outro, ela vai, né,
seguindo um vórtice. Então não é uma coisa, né, linear assim, né? Então é esse tempo, né, entre uma partícula ir de um ponto até outro, sabendo que ela vai serpentear. E dependendo do tipo do vórtice que tem ali, que carrega aquela conjunto de partículas, né, vai fazer com que ele demore mais ou menos. Então tem a ver com o vórtice turbulento. Então vejam, esse F1 e F2 é uma função qualquer. Só que tem como dados de entrada, tempo de percurso e a escala de tempo lagrangiana. Então a gente tem aqui. E isso era desconhecido ainda. Então nesse ponto, Pascal viu, opa, ainda não desvendamos todo esse processo por uma equação puramente teórica, né? A gente consegue até um determinado limite. Aqui é uma representação matemática, mas ela ainda não tem solução. E ele foi aprofundando os estudos, então propondo então que essa escala de tempo lagrangiana, né, que é uma integral, né, em todo o domínio dessa autocorrelação, né, no tempo, aliás, integral no tempo, de toda essa autocorrelação, e ele conseguiu então chegar a um ponto em que ele disse que a escala do tempo é, no caso, é função da escala de comprimento lagrangiana sobre, no caso, a turbulência, que é o desvio padrão vertical, no caso desvio padrão da velocidade do vento perpendicular, né, em relação à direção média do vento, e vertical também. Então ele começa a encontrar uma solução para esse grande quebra-cabeça, né? Só que ainda assim, determinar esse valor de TL era muito complexo. Por medição em laboratório ainda é complexo. Tem pessoal usando câmeras e tudo mais, só que na realidade muda tudo, né? Então apareceu Draxler. O Draxler, então, ele viu que essa função F1 e F2 era muito difícil de estimar, então eles começaram a utilizar experimentos em campo de observação do espalhamento da pluma. Então, o que eram feitos, então? Experimentos controlados em ar ambiente, certo? Por exemplo, selecionavam um determinado dia, onde a direção do vento era conhecida, né? Eles instalavam medidores em arcos concêntricos, né, com o centro na fonte. Então, um ponto e vários medidores concêntricos. E eles conseguiam, à medida em que a pluma viajava, conseguia medir o espalhamento lateral e vertical. Então, viajou 50 metros. Aí o medidor ia lá. Então, era lançado um poluente traçador que viajava e detectores, né, instalados, né, concentricamente em relação à fonte, detectavam a concentração desse determinado traçador. E a partir daí eles conseguiram então estimar a dispersão dos poluentes e estudar um pouco mais, encontrar, né, de forma empírica qual que é o modelo que representa F1 e F2. Então, daí, como a gente já tem uma fórmula teórica, né? Sigma y, sigma z é função da turbulência, né? No caso, sigma v, sigma w, tempo de percurso, vezes a função que é empírica. Então, temos uma equação teórica que uma parte dela é empírica. Então, temos um método semi-empírico. Ok? Draxler iniciou essas pesquisas juntamente também utilizando os conhecimentos de Pascal e muitos experimentos que foram realizados em campo. Este é mais um exemplo de um experimento realizado em campo para observar o espalhamento da pluma de dispersão. Veja então aquele ponto vermelho, é o ponto de emissão onde é lançado o traçador, e aqueles arcos, né, concêntricos. São instalados diversos equipamentos de medição para quantificar o quanto que a pluma se espalhou em relação ao ponto de maior concentração, né, em Y, por exemplo, né, em várias distâncias. Então, aí é que é a fonte dos dados, né, para a obtenção desse modelo empírico e também semi-empírico. Então, o Draxler ele começou a trabalhar com as equações que representam o fenômeno e as observações em campo. E ele encontrou
uma equação que representa bem F1 e F2 para determinadas situações, certo? Por exemplo, fonte próxima do solo, fonte elevada. Para cada situação, temos uma função F1 e F2. Para condição estável e instável, ele consegue encontrar, porque seria então um modelo, né, a equação que representa bem a distribuição. Por exemplo, aqui é 1 sobre 1 mais 0,9 t sobre ti na 0,5. Então, daí, isso ele conseguia estimar. O TI, no caso, daí ele também conseguia obter de maneira empírica, justamente pelo ajuste dessa equação, né? Então, aqui ele já propõe uma solução para aquele problema hipercabeludo, né? Ele usou uma série de experimentos que foram realizados, né, na época. Aqui tem Ocean Breeze, Prairie Grass, que é um experimento muito famoso. Então, ele compilou todos esses experimentos que foram realizados em diversas regiões, justamente para dar robustez a essa equação que ele estava utilizando, para que ela possa ser empregada em outras situações. Então, ele usou diversos experimentos que tinham diversas condições meteorológicas. E a partir dessa mesma época, diversos autores, assim como Draxler, estudaram a dispersão dos poluentes e propuseram equações. Hogstrom, por exemplo, propôs equações para isso também. E John Irving, um pesquisador norte-americano, estudou todas essas equações e verificou o erro de cada um para representar diversas realidades, certo? O desvio dessas equações, a qualidade dessas equações, qual que representa melhor o fenômeno. Ele avançou bastante nisso e então concluiu-se, né, que essa equação, né, nisso, como o Draxler, por exemplo, essa equação de Draxler está lá, né, que vem de conhecimento lá desde Taylor, do caso Pasquill propôs aquela equação e ele achou o valor, né, de F1 e F2. E essa equação proposta por Draxler está, por exemplo, lá no modelo Kalpuf. E também é base para o modelo E-mode, certo? Então, eles conseguiram melhorar muito essa situação. Só que, para algumas situações, esses valores, por exemplo, σV e σW, que é desvio, né, medição do desvio padrão da velocidade do vento, né, em Y e em Z, é muito difícil. Eu preciso de um equipamento muito bom, né, um anemômetro sônico. Ou então eu preciso estimar. E o E-mode, então, assim como o Kalpuf, eles estimam esse desvio padrão da velocidade do vento, em Y e V, a partir de conhecimentos da teoria da similaridade, né, de Monin-Bukov. Calculam a velocidade de fricção, calculam o comprimento de Monin-Bukov e a partir daí conseguem estimar essa turbulência quando a gente não tem os dados, ok? Só que vejam que a gente precisa utilizar esse monte de equação, só que esses caras estavam estudando lá na década de 70, né? 1970. Então, era bem complexo, né? Irving estudou isso, né? Qualidade dos modelos. Aí eu também estudei na minha tese de doutorado, onde eu avaliei diversos coeficientes de dispersão para uma determinada situação, por exemplo, que era com tempos de média menores. Eu queria ver qual que funcionava melhor. E realmente, as equações, né, que estão inclusas no Kalpuf e também no E-mode, elas funcionam melhor. E muitos avanços foram feitos, só que existia uma limitação computacional muito grande antigamente, né? Então a gente não conseguia fazer muitas operações matemáticas com velocidade, né? Então alguns autores propuseram equações mais simples para resolver isso, já sabendo, né, que para simplificar eu precisaria do empirismo. Essa aqui, por exemplo, são as equações da dispersão lateral, σy, e vertical, que estão no E-mode. Então vejam que existe uma parametrização
para esses coeficientes e a gente usa algumas informações, como por exemplo no EMODE a gente precisa dessa turbulência, né? No caso para o espalhamento lateral, né? Velocidade, desvio padrão da velocidade do vento em y, né? A gente precisa de alguns conhecimentos ali da altura da camada limite, por exemplo, né? Então, são dados de entrada. Então, tem uma cadeia de parametrizações até que a gente consiga estimar esse coeficiente, assim como o σz, né? Que é a dispersão vertical. Vejam que σz é função tanto da desvio padrão da velocidade do vento vertical, como da velocidade de fricção, e por aí vai. E essas equações funcionam muito bem já hoje. Representam razoavelmente bem o fenômeno de dispersão dos poluentes. Relembrando que todas essas equações, então, que eu mostrei até agora, né, são, no caso, uma parte, Taylor veio numa equação puramente teórica, Pasquill apresenta uma equação teórica também, e Draxler propõe uma equação semi-empírica, né, que uma parte é teórica e uma parte é empírica. E o EMODE e o Kalpoff usam essas equações, certo? A parte empírica vem de experimentos em campo, de observação do espalhamento da pluma. Vejam que aqui, por exemplo, a agência de inteligência dos Estados Unidos, né, coordenou, na verdade, esses experimentos. Aqui temos o experimento de Prairie Grass, que justamente observou o espalhamento de plumas de dispersão, né, em campo, utilizando diversos medidores. Esse aqui em cima é o exemplo de um medidor instalado. Então, era uma série de medidores, né? Então, imagina o aparato experimental gigantesco para fazer isso, né? E esses experimentos são utilizados até hoje. Bom, eu não conheço o tal do Pasquill, né? Mas eu tenho muito que agradecer esse cara. Por quê? Ele já estudou uma maneira simples de quantificar a turbulência, né? Nas classes de estabilidade de Pasquill, quando a gente estudou turbulência, métodos de estimativa de turbulência. E a gente viu agora que para estimar a dispersão lateral e vertical é um pouco complexo e a gente tem uma cadeia de parametrizações. E elas são boas. E representam razoavelmente o fenômeno. Só que na época, Pasquill resolveu propor uma equação, no caso, métodos totalmente empíricos, baseados nas classes de estabilidade, né, que ele propôs na época, e para estimar a dispersão dos poluentes de maneira mais rápida. Então vejam aqui, esse é um ábaco, né, onde mostra aqui as classes de estabilidade, A, B, C, D, E e F, e aquela linha representa então o ponto onde a gente tem, no caso, a gente pode obter a dispersão lateral para cada distância percorrida em relação à fonte. Então, inicia lá, né, 0, e vai até 10 na 5, né, a distância da fonte. Então, vejam que daí, dependendo da classe de estabilidade, tem um determinado espalhamento. Então, observem que, para uma classe de estabilidade A, que é muito instável, a dispersão para uma mesma distância, ela será maior do que para uma classe de estabilidade B, C, D e F. Ok? Então, a gente tem uma dispersão maior para uma classe de estabilidade mais instável. Então, Pasquill facilitou muito a nossa vida, né, e obteve isso tanto para situações em terreno rural, onde a turbulência devido ao atrito, né, a rugosidade do solo é menor, e também para terrenos urbanos. Por quê? Porque ele tinha dados de experimentos, né, conhecimento desses experimentos. Então, é um método puramente empírico, baseado nas observações, tanto da turbulência e também da dispersão dos poluentes em campo. Ele também encontrou o coeficiente de dispersão não só lateral, mas o vertical, também em função dessas classes de estabilidade e distância, né?
Então a gente consegue utilizar esses ábacos. E na época isso foi muito útil e por muitos e muitos anos foi utilizado como o melhor método didático para explicar a dispersão dos poluentes. Ele foi base, por exemplo, do modelo ISC, que foi o modelo antecessor do ARMODE. Então a gente utilizava as equações de Pascal no ISC. Lembrando que esses ábacos foram desenvolvidos por Pascal Gifford, que é, no caso, uma colaboração entre esses dois pesquisadores. Aqui, Briggs, com base, né, nas classes de estabilidade de Pascal, então, e também no estudo de Pascal, ele propõe, ao invés de ábacos, equações que representam o espalhamento da pluma em Y e Z, né, com base nas classes de estabilidade. Vejam que σy é função de x, assim como σz é função de x, ok? Como eu havia comentado anteriormente. E ele segrega para ambientes urbanos e ambientes rurais. A turbulência em ambientes urbanos, devido à rugosidade, né, ser maior, como a gente já estudou, então faz com que a dispersão dos poluentes seja mais intensa em ambientes urbanos do que em rurais. Então vejam que a gente já tem então para diferentes tipos de uso do solo e diferentes distâncias e também classe de estabilidade. Ou seja, para essa formulação, a estimativa de σy e σz é sensível à classe de estabilidade ou turbulência de Pascal, distância e o tipo de uso do solo. Para usos didáticos, o método proposto por Pascal Gifford, Pascal Briggs, ele é muito bom, mas ele não se aplica em diversas situações, né? A gente tem, por exemplo, uma limitação muito grande em extrapolar essas equações para ambientes diferentes, por exemplo, daqueles do experimento. Por exemplo, um uso do solo diferente, né? Com diferente rugosidade. Então, representam muito bem aquela realidade experimental. E por isso que Draxler, né, avançou no conhecimento e propôs esse método que ainda hoje é utilizado para cálculo da dispersão dos poluentes. E é muito mais robusto, né? Ele avançou muito nesse sentido. E o método proposto por ele, então, no caso, e outros pesquisadores, né, que é essa equação semi-empírica, ela é muito mais robusta. Mas, novamente, para fins didáticos, o método de Pascal foi muito útil e ele ainda é muito útil. Muito bem, pessoal! Então, vocês podem ter uma noção legal de como se emprega essas equações de Pascal, por exemplo, de Pascal Gifford e também Pascal Briggs, né? Na aula de Python que eu elaborei, onde a gente usa uma condição if-else, né, para escolher qual que é o coeficiente de dispersão para determinada classe de estabilidade, né? Então lá tem um exemplo prático da utilização dessa equação. Lembrando, né, que não é o método utilizado nos modelos mais modernos. Daí a gente usa os métodos semi-empíricos. Vocês podem encontrar mais informações na formulação do modelo ARMODE e nos artigos científicos que eu coloco na descrição desse vídeo. Ok? Então, nas próximas aulas continuaremos os estudos sobre essa modelagem. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço e até mais!